é bom a gente ser guiada pelo Senhor, porque no caminho, no processo, a gente se distrai, foca em outra coisa e a gente esquece de uma forma assim que a gente só percebe como a gente desfocou, cegou esse caminho que a gente tava, como a gente cegou assim de uma forma tão que a gente só vai perceber quando a gente volta, né? Quando Deus, ainda bem que Deus tem várias formas para falar com a gente. E quando ele traz de novo, ele vai alertando os comandos que a gente esqueceu, que a gente foi deixando pelo caminho, porque a gente focou no outro. Porque Deus, em uma outra área, Deus abriu uma porta, Deus deu uma direção, e aí a gente foca ali e esquece as outras questões que ele está tratando também com a gente, nas outras áreas. E hoje, né, eu tô aqui, depois que meu filho dormiu, eu fiquei aqui algumas horas, que chegou uma mensagem para mim, que Deus usa essa ferramenta, né, essa pessoa que faz esses vídeos, que eu não sou de acompanhar vídeos, né, mas o Senhor usa especificamente ela desde o início do meu processo. E eu vim acompanhando e eu vim crescendo gradativamente com ela, conforme eu fui também no mesmo sentido. Deus usa ela para falar com várias pessoas, né? E comigo, as mensagens que Deus transmite através dela chegam em momentos específicos, certeiros, todas as vezes. Então, e Deus, mais uma vez, falou comigo através de um vídeo dela, que chegou pra mim, e eu fiquei, meu Deus, quando algo, Deus fala comigo de alguma forma, através da palavra, através de um vídeo, que geralmente é só ela que eu acompanho, né, por enquanto, né, assim, eu digo assim, de youtuber tal, que traz mensagens diárias, sem ser pregações e etc. Nesse segmento de pessoas que trazem um devocional, algo ali do dia a dia, que, enfim, que inspira os outros. Eu vi esse vídeo dela, né, já acompanho ela no WhatsApp também, que tem um grupo fechado, enfim. E o vídeo que Deus falou através dela, eu falei, Senhor, mas não, o que é, Senhor? O Senhor tá falando comigo através desse vídeo, mas eu não entendi que área que é, né, que eu me estagnei de novo. Senhor, mas não, eu tô tão animada porque eu vi que o Senhor me deu uma nova direção por um clamor que eu fiz ali no desespero, porque as coisas dificultaram e o Senhor ouviu meu clamor, essa nova direção, abriu minha mente, mostrou, sabe, o meu propósito e tal, e eu tô aqui focada. Só que eu tenho percebido que nossa, muita dificuldade. E sei que realmente né? Não, Deus deu um projeto pra gente e vai sair tudo fluido maravilhosamente. Vai fluir, sim, porque o Senhor vai abençoando, porém Ele permite a gente se esforçar pra, né? Naquela realização daquele projeto, enfim. Mas aquele vídeo não me identifiquei e foi uma coisa rara. Aí eu percebi, mas eu já percebo, não. O Senhor não mandou. Não, na verdade, sou eu. O problema tá em mim. Na verdade, sou eu que não Deus, tá? Alguma coisa ficou pra trás aí. Que pra mim não tinha deixado nada pra trás, porque eu tava tão, né, vivendo aquilo ali, aquela doação, né, o desafio que está sendo trabalhar em cima desse projeto, contando né, o meu cotidiano, o meu dia a dia, como é difícil. E ok, né? E aí eu falei, não, são os desafios e tal. Mas aí eu pensei, meu Deus, será que eu fico alguma coisa pra trás? E aí eu comecei a falar, Senhor, várias vezes eu parava o vídeo e falava, meu Deus, mas o que, Senhor? Qual é a área que eu parei? O que ficou pra trás? É a quem que eu parei? E aí vai vindo vários nomes, várias pessoas, assim, Senhor, em quem que foi que eu, que eu, que eu por acaso, deixei de seguir, de continuar buscando pra ir evoluindo? Porque eu percebi que eu foquei ali, né, numa área, num projeto que o Senhor abriu no meu coração. Aí eu lembrei que tinha outras duas questões que também estavam paralelo, são três áreas assim, paralelas que tava sendo bem difícil, que estão sendo, né? Só que em uma delas o Senhor deu uma direção e eu foquei e tava, ó, que bênção, eu sei que Deus tá aqui, sabe, a convicção de que
Deus está naquele negócio, está nesse negócio que eu tô trabalhando, assim, nesse projeto. E eu simplesmente esqueci das outras áreas que Deus também estava trabalhando de forma iguais, ao mesmo tempo, né? E eu me esqueci dessas. E aí, com esse vídeo, eu comecei a me perguntar, e toda hora parava, Senhor, qual é, Senhor, o que que é, quem é, e tal. E aí, acabou o vídeo, eu ainda fiquei com aquilo na cabeça, mas eu fiquei, não, eu preciso entender, Deus falou, tem alguma coisa, eu devo ter deixado alguma coisa pra trás, tal, tal. Eu fui reler ali onde a pessoa trouxe a passagem, reli, não entendi, não achei a clareza de uma resposta que eu queria. Então eu continuei garimpando, continuei lendo ali, li os capítulos que vieram em seguida e fui lendo, fui garimpando. Não, o Senhor vai me dar uma direção, o Senhor vai abrir minha mente para entender, né? Porque eu identifiquei ali que podia ter, inclusive eu fiz um vídeo, não sei se o anterior ou o outro, mas eu fiz um vídeo recente falando sobre isso, né? Mas olha só e é interessante, eu gravei já assim que eu identifiquei que eu estava nessa situação. Eu vim gravar porque eu acho que essa experiência muito, não só de falar sobre isso, mas de eu ter vivido, né? Porque quando tá tudo difícil e como eu falei no vídeo anterior, da gente parar e ver, peraí, eu deixei algum comando, o Senhor me deu uma direção e eu, por acaso, fui ali, continuei vivendo meus dias e deixei aquilo para trás, ou não, eu estou em obediência, então isso é sinal de que o Senhor está me levando para um próximo nível, e realmente aconteceu, né? A situação ficou muito difícil, eu estava em obediência naquela área, assim, na questão, não tinha nenhum comando que eu tinha deixado para trás, e o Senhor, né, realmente, aquela dificuldade toda, na verdade, era um novo nível que Deus estava me levando. Deus abriu a minha mente para um projeto muito maravilhoso, né? Então eu fiquei tão maravilhada nessa área que eu esqueci das outras, que Deus estava dando comandos. E eu simplesmente esqueci das outras, não me lembrei. Só que quando eu fiquei pedindo para Deus, Deus me ajuda, me dá a tua direção, do que é, não consegui entender, mesmo revendo várias vezes o vídeo, fui pra palavra, fui lendo, fui garimpando, os outros capítulos que vieram, fui lendo, minha mente foi assim, me trazendo uma situação específica, e eu falei, nossa, nunca mais busquei no Senhor o próximo passo, né, assim, do que era, continuando nessa área. E aí, eu só não vou abrir ainda porque eu estou no processo, mas eu creio que os próximos vídeos eu vou ir esclarecendo um pouco mais sobre essa situação específica. E aí, tudo bem, garimpei, e depois que eu li, e Deus meio que deu, eu fui entendendo mais ou menos o que era, eu voltei pro vídeo e assisti novamente. E aí, eu compreendi. E aí, Deus falou nas duas áreas ao mesmo tempo. Aí, eu consegui, aí, conforme a nossa mente, o Espírito Santo foi abrir na minha mente, quando eu assisti, eu entendi as duas áreas que eu tinha realmente deixado de lado na empolgação de uma área que o Senhor tinha respondido e estava desenvolvendo, que eu tinha ido para um próximo nível. Então, para você ver. Então, assim, é tão maravilhoso que Deus não vai deixar a gente no processo estagnada ou despercebida, né? Ele fala com a gente de várias formas. Então, ele pode falar com você no seu dia a dia, pode falar com um pote, através de um pote. Ele pode falar no vídeo, na palavra, principalmente, fala muito, pra gente tem que estar sempre constante, sempre buscando respostas. Eu precisava de uma resposta hoje, que eu tinha que dar uma resposta no WhatsApp, eu fiquei na palavra até eu entender o que eu deveria responder. E, enfim, e que bom que o Senhor fala de várias formas com a gente. Então, Deus mostrou, me fez entender que eu estava estagnada nas outras áreas. Entende? Deus não deixa a gente estagnado. Por mais que eu esteja avançando, eu estivesse me dedicando ao que o Senhor, o projeto que o Senhor colocou, né, na minha mente, no meu coração, eu estava ali dedicando. Mas as outras duas eu deixei. O vídeo, né? E uma outra questão também, um outro processo também que o Senhor tá me fazendo colocar o pé, dar o primeiro passo. E o Senhor falou muito comigo, não é você que vai fazer, sou eu, faça com o que você já tem, com o que eu já te dei, as respostas que eu já te dei. Agora você vai agir, você vai
essas respostas que eu te dei é já confirmações concretas de que você tem que avançar nessa área. E não é você, sou eu que vou trabalhar, tanto em você quanto nas questões que precisam ser trabalhadas. Não vai ser você, sou eu. E eu falei, meu Deus, obrigada. E aí eu vim gravar assim, um coração um pouco, né? Ai, meu Deus, porque obedecer não quer dizer que vai ser fácil, né? É desafiador, é constrangedor, muitas situações que a gente tem que enfrentar, mas é o Senhor quem dá a vitória. Então, você também, né? Você pode estar feliz que tá ali fazendo, mas fala, Senhor, fala comigo, eu deixei alguma coisa para trás, tem alguma área que eu esqueci que o Senhor estava trabalhando e eu simplesmente esqueci. Peça pro Senhor, Senhor, não me deixe. Deus, se você tá sempre no seu coração, às vezes você até esquece de falar, dependendo da sua rotina, né? Mas a gente até esquece de falar, mas o nosso coração tem que estar sempre nutrido, tipo, eu quero estar em obediência com o Senhor. Então, por Deus saber, e eu nem tava lembrando, eu tava só focada no que Deus tinha mandado eu fazer em uma área e tava focada. Mas eu percebi alguma coisa estranha. Senti muito de uma forma muito sutil. Porque eu tava tão focada nisso que eu percebi que eu não tava conseguindo orar, não tava conseguindo buscar, né? E Deus veio novamente, me resgatou, me trouxe de novo para continuar ali onde eu parei. E graças a Deus por isso, porque senão a gente nunca ia viver os planos de Deus, a gente nunca ia avançar nas áreas, nas curas, nas transformações, sabe? Deus não quer te levar a um próximo nível só numa área. A gente tem muitas áreas nas nossas vidas que o Senhor está consertando, está reconstruindo. Então, a gente, no nosso coração, a gente tem que ter: Senhor, eu quero viver, eu quero te obedecer, eu quero viver os teus planos, me ajuda a fazer o que o Senhor quer que eu faça. E Ele vai estar sempre falando de várias formas, mas a gente só tem a oração, né, para falar com o Senhor. Então a gente precisa, no nosso coração, estar sempre com esse desejo verdadeiro, genuíno, de que a gente quer obedecer ao Senhor. Se no nosso coração verdadeiramente está que a gente quer obedecer ao Senhor, Ele vai achar alguma forma para falar com você. Se você estiver distraído, se você estiver esquecido, parado, algum processo que ele está caminhando contigo. Então, pare e reflita. Senhor, eu tenho alguma área que eu deixei, que eu paralisei, que eu estagnei. Busca isso no Senhor. O jejum é uma forma maravilhosa de nos deixar sensíveis para entender a direção, o que o Senhor quer fazer, para entender os comandos que o Senhor está nos dando. Faça um jejum para entender o que o Senhor está requerendo de você, o que Ele quer tirar de você, o que Ele quer que você haja, qual é o passo que Ele quer te dar. E Deus abençoe sua semana.